Vamos lá, vamos começar a resolução da questão número 1 da lista de sistemas. Escreva uma equação que represente cada uma das situações a seguir. Letra A. O perímetro de um retângulo com lados de medidas x e y é 52 centímetros. Ele está falando o perímetro de um retângulo. O que é perímetro, hein? Vou desenhar aqui um retângulo, ou quase isso. Temos aqui uma tentativa de um retângulo. Ele quer saber o perímetro, lembrando que o perímetro é esse comprimento total, ó, formado pelos 4 lados. E ele informa que as medidas são x e y. Então, a gente pode supor que esse lado é o x e esse lado é o y. E esse lado aqui vai medir quanto? X. Esse lado, y. O perímetro desse retângulo é 52 centímetros. Ou seja, se eu somar x mais y mais x mais y, isso tem que dar 52. Repare que dá para a gente agrupar, né? Aqui, ó, x mais x, 2x. Y mais y, 2y. Então, chegamos a uma equação. 2x mais 2y é igual a 52. Letra B. O comprimento x de um retângulo é maior que a sua largura y em 12 centímetros. O comprimento é maior que a sua largura. Então, vou desenhar aqui um retângulo onde o comprimento é maior do que a largura. Então, isso aqui é uma tentativa de um retângulo. Lembrando, pessoal, que o retângulo tem 4 ângulos retos, ou seja, medindo 90 graus. E os lados que são paralelos têm a mesma medida. Ó. Esse lado tem a mesma medida que esse, e esse tem a mesma medida que esse. O comprimento x é maior que a sua largura y, em 12 centímetros. Ou seja, esse lado x ele é maior que o y. Quanto? 12 centímetros a mais. Isso significa dizer que eu tenho que pegar o y e somar 12 centímetros para ter a medida x. Repara, pessoal, que x ó, é igual a y mais 12, o que está bem coerente com o enunciado, que diz que o comprimento x é maior que a largura. Beleza, letra C. De um total de 20 tiros dados no tiro ao alvo, Márcia acertou x e errou y. Então, a gente tem que escrever uma equação. De um total de 20 tiros, ela acertou x e errou y. Pessoal, se a pessoa deu tiros ao alvo, ou ela acertou ou ela errou, certo? Todos os tiros estão dentro dessas duas possibilidades. Significa dizer que a quantidade de acertos, que é x, somado à quantidade de erros, que é y, tem que dar o total de tiros, né, que ela deu. X mais y igual a 20. Letra D. No tiro ao alvo, ganhando 6 pontos em cada um dos x tiros acertados, vou marcar essa informação aqui, ó. Ela acertou x tiros. E perdendo 3 pontos em cada um dos y tiros errados, Julinho fez 51 pontos. Então, esse total de pontos, ele é resultado de tiros que ele acertou e de tiros que ele errou. Os tiros que ele acertou, a questão não diz quantos são, diz que foram x. Mas diz que você ganha 6 pontos para cada tiro acertado. E também é composto pelos tiros errados. Qual é a quantidade? A questão diz que é y. E diz que perde-se 3 pontos para cada tiro errado. Vamos fazer aqui vamos fazer uma tabelinha para a gente estudar essa situação. Vamos ver aqui acertos e pontos. Se eu acertar um tiro, segunda questão, eu ganho 6 pontos. Se eu acerto 2 tiros, eu ganho 6 vezes 2, que dá 12 pontos. Se eu acerto 10 tiros, qual é o total de pontos que eu ganho? 6 vezes 10, que dá 60. E se eu acerto x tiros? Repara, pessoal, que o total de pontos é sempre dado por 6 vezes a quantidade de tiros acertados. Ou seja, 6 vezes
x. Então, se ele acertou x tiros, a quantidade de pontos é 6 vezes essa quantidade. Vamos guardar essa informação. Vamos fazer aqui uma outra tabelinha para tiros perdidos, errados. Vamos botar aqui, erros. Erros e pontos. Se ele errou um tiro, ele perde 3 pontos. Se ele erra 2 tiros, ele perde 3 vezes 2, 6 pontos. Se ele erra 10 tiros, ele perde 3 vezes 10. E se ele erra y tiro, uma quantidade que eu não sei qual é? Não importa, eu não sei quanto é, mas eu estou percebendo que a quantidade de pontos que ele perde é sempre 3 vezes a quantidade de erros, que no caso é y. Então, temos aqui ó, uma continha que diz quantos pontos ele ganha. E aqui, quantos pontos ele perde. Ele fez um total de 51 pontos. Ou seja, esse 51, ele é o total de pontos acertados e pontos errados. Pontos acertados, 6x. Menos a quantidade de pontos que ele perdeu. Então, eis aqui a equação dessa questão.